Bom dia a todos. Eu fui convidada para falar sobre emergências pediátricas e escolhi esse termo nutrição no pré-termo, porque raramente ela é considerada uma emergência pediátrica. Eu vou trabalhar com esse tema, o meu ponto-chave é mostrar a todos que nutrição no pré-termo, a continuidade da nutrição do período fetal para o período neonatal, principalmente quando se trata de um recém-nascido pré-termo, é sim uma emergência pediátrica de fato. Dentro do útero, as crianças, o feto, está recebendo uma série de nutrientes, incluindo oxigênio, proteína, glicose, mais para o final da gestação, as gorduras, que vai ser muito importante para o crescimento de todos os órgãos e sistemas. Na hora que você liga a placenta, há uma interrupção de todos esses nutrientes. E só para lembrar que se eles não forem fornecidos, principalmente a proteína, logo depois do nascimento, o recém-nascido pré-termo passa a perder proteína endógena, ou seja, além de não estar recebendo os insumos para ter um crescimento e desenvolvimento adequado, ele passa a perder proteína endógena. E quanto mais pré-termo é esse bebê, mais proteína endógena ele perde. Então, é muito importante que se inicie a administração de nutrientes logo após o nascimento. Ligou a placenta, no pré-termo já temos que pensar em fornecer os nutrientes, em geral, pela prematuridade, através da nutrição parenteral, mas se for possível, com o leite da própria mãe. Na nutrição fetal, o fornecimento dos nutrientes como oxigênio, proteína, glicose, lipídio e outros componentes são entregues pela placenta por mecanismos ativos e passivos. A velocidade de crescimento na vida fetal é dependente da quantidade e qualidade desses nutrientes. E a ligadura do cordão umbilical não pode interromper o fornecimento dos nutrientes necessários. E em nenhuma outra fase da vida a velocidade de crescimento é tão grande, por isso é urgente a administração desses nutrientes. Só para vocês terem uma ideia, com 28 semanas de idade gestacional, um feto pesa por volta de 1 quilo dentro do útero. Ao nascer com 40 semanas, o recém-nascido pesa em torno de 3 quilos. Então, em apenas 12 semanas, o feto triplica o peso. Então, é muito importante que seja fornecido esses insumos para que esse crescimento se dê de forma adequada. Ninguém espera se ver de frente a um recém-nascido que nasce tão rápido. E esse bebê é muito vulnerável a déficits nutricionais, principalmente quando a gente se lembra que a maior parte dos nutrientes, principalmente as vitaminas, os oligoelementos e os lipídios são fornecidos no 3º trimestre. Então, quando o recém-nascido nasce muito cedo, muito pré-termo, o que acontece é que ele precisa de receber esses nutrientes como uma emergência, o mais rápido possível. A fertilização, ela acontece nas trompas e em 6 a 7 dias ocorrem várias divisões rápidas e aí esse blastocisto é implantado na parede do útero. Nesse momento, ele já tem 130 células. Então, veja, em 6 a 7 dias, você já tem um blastocisto com 130 células. Aí você tem a formação da placenta e depois vem o período embrionário, que inicia-se 2 semanas após a fertilização e termina 8 semanas após a fertilização. E aí você já tem um feto com cerca de 3 centímetros. Que é reconhecidamente humano, com braços, pernas, um coração que bate no sistema nervoso. Para que isso aconteça, você precisa que a placenta passe os nutrientes de forma adequada. Então, essa troca da circulação mãe-bebê, mãe-feto, vai acontecer no espaço interviloso e vai passar aí dos vírus coriônicos para os capilares fetais, através do sincício trofoblasto. Aí uma visão geral da placenta, a circulação fetal ocorrendo aí através do cordão umbilical, as trocas maternas através dos vilos, dos septos placentários aí, a descido a basalos e a membrana aminocoriônica. Então,
a placenta é um órgão importantíssimo nessa questão da troca de nutrientes. E no momento que você corta o cordão umbilical, todos esses nutrientes param de ser oferecidos e você precisa fornecê-los em quantidade e qualidade adequada para que esses bebês agora, né, recém-nascidos pré-termo, continuem a crescer e se desenvolver de forma adequada. Então, na vida intrauterina, a gente vai ter organogênese. Na 8ª semana, o embrião já é reconhecido como humano e temos, neste momento da vida fetal, hiperplasia, que é aumento do número de células por mitose sucessivas, e hipertrofia, que é aumento do tamanho das células. Tudo isso é muito importante para que os órgãos, os diversos órgãos dos sistemas, cresçam de forma adequada, né, para que possa, ao termo, você ter um recém-nascido totalmente formado, né, e capaz de receber alimento por via interal. Quando isso acontece muito cedo, fica mais difícil, a gente tem que começar a nutrição parenteral na primeira prescrição de preferência. Então, na vida pré-natal, a gente tem a fertilização. No primeiro trimestre, a fertilização até a 12ª semana, e aí a embriogênese. No segundo trimestre, do 4º ao 6º mês, você tem um crescimento, principalmente em comprimento e peso. No terceiro trimestre, 7º mês ao termo, você tem um rápido crescimento em peso e a maturação dos órgãos. Tudo isso exige nutrientes. Sem os nutrientes, considerando o oxigênio também como nutriente, esse crescimento não vai se dar de forma adequada no terceiro trimestre. Então, esses bebês precisam atingir o seu crescimento, né, e desenvolvimento ao longo da vida. Em relação ao crescimento cerebral, só para falar da organização dos circuitos cerebrais, a gente sabe que 200 mil novos neurônios são formados a cada minuto entre a 8ª e a 18ª semana de gestação. A migração, esses novos neurônios são formados ao redor dos ventrículos e depois vão migrar para formar a córtex cerebral. Essa migração acontece entre a 12ª e a 24ª semana, principalmente. Depois que migra, vai começar a acontecer a sinaptogênese, né? Um neurônio começa a se comunicar com o outro, se conectarem. E essa sinaptogênese é mais intensa entre a 20ª e a 24ª semana, até o 8º mês de vida pós-natal. Mas ele continua acontecendo, principalmente até a puberdade. Então, mas acontece numa velocidade menor. Então, nessa fase da vida fetal, até o 8º mês pós-natal, que acontece mais a sinaptogênese e, posteriormente, a mielinização. Aqui, para vocês verem, um tecido cerebral de fetos de 28 semanas e 40 semanas de idade estacional, dá para ver como o córtex cerebral cresce, né, através de todas essas circunvoluções. Então, para tudo isso, é necessário uma nutrição adequada. Por isso que é emergente você fornecer os insumos necessários para que esse crescimento cerebral se dê de forma adequada. Aqui uma ressonância magnética de um recém-nascido do sexo masculino, de 39 semanas, e um outro com 36,5 semanas. Vocês já veem que as circunvoluções começam a diminuir, e embaixo um pré-termo, né, que dá para a gente ver, com 24 semanas, o número de circunvoluções aqui muito menor. Então, é necessário nutrientes para que esse crescimento se dê de forma adequada. Aqui vamos falar um pouquinho do sistema imune, que também tem que crescer, né, e também vai se desenvolvendo da vida fetal até o nascimento. E para isso também a gente precisa de alimentos em quantidades adequadas, né? E por isso que, assim, depois do nascimento, o leite materno é tão importante. É porque o leite materno é que vai fornecer, além das quantidades necessárias de proteína, lipídios e outros elementos, alguns fatores do sistema imune que são muito importantes para diminuir a vulnerabilidade das nossas crianças para determinadas infecções. Então, tudo isso você consegue através da nutrição, principalmente quando você está nutrindo o recém-nascido com leite da própria mãe. Aqui um pouquinho do crescimento pulmonar, né?
através na vida fetal, a placenta faz as trocas gasosas. Depois do nascimento, quem vai ter que fazer isso é o pulmão do feto, o pulmão do recém-nascido. E esse desenvolvimento também, ele acontece de forma paulatina durante a gravidez. E quanto mais cedo nasce esse bebê, né, menos alvéolos ele vai ter. Então, ele passa de um período canalicular, sacular, para chegar no período alveolar. E para esse desenvolvimento, você precisa das proteínas, né, dos outros elementos e das vitaminas, vitamina A, E e D, para que isso aconteça de forma adequada. Então, esse crescimento pulmonar, que vai ser importantíssimo para a sobrevida do bebê depois do nascimento, ele é sustentado através de uma boa nutrição. Por isso que a nutrição está na gênese do desenvolvimento da displasia broncopulmonar. Então, quando você não faz uma nutrição adequada, esse bebê corre mais risco de desenvolver a displasia broncopulmonar, que é a necessidade de oxigênio acima de 36 semanas. O desenvolvimento pulmonar, né, ele se dá, começa lá por volta da 15ª semana, 16ª, e em torno do nascimento, você tem de 20 a 30 milhões de alvéolos, né? E, posteriormente, isso vai se maturar, né? E por volta de 15 meses, a gente já tem 120 milhões de alvéolos e depois 280 milhões por volta de 5 anos de idade. Para tudo isso acontecer, a nutrição é importantíssima. Por isso, volto a dizer, ela é uma emergência logo após o nascimento. Mas nós temos desafios nessa questão da nutrição, né? Principalmente para esses bebês muito pretermos. Primeiro que a meta, até hoje a meta é a meta divulgada pela Academia Americana de Pediatria, na década de 80, que diz que devemos fornecer aos pretermos, aos recém-nascidos, quantidades e qualidade de nutrientes suficientes para que ele tenha um crescimento semelhante ao que ele teria na vida fetal. Gente, isso é uma meta e tanto, é um desafio conseguir isso, e na maior parte das vezes nós não conseguimos. Mas é muito importante que a gente tenha em mente esse modelo fetal, para que a gente tente começar a nutrição o mais cedo possível, com a maior quantidade de proteína que for possível, e posteriormente adicionando lipídio na nutrição parenteral. Então, a prioridade é para a administração de proteína, que deve ser iniciada no primeiro dia de vida, de preferência na primeira prescrição, e a alimentação integral deve ser começada assim que for possível. Então, o mais cedo possível. Comece com colostro de preferência e vá aumentando paulatinamente. Então, quando começar? O mais rápido possível. Assim que o bebê estiver normotenso, com peristalse, você já pode começar a alimentação integral, de preferência com leite da mãe do bebê, progredindo paulatinamente na medida que a criança tolera e vai monitorizando de acordo com a aceitação desse bebê. É importante que a gente monitorize esse crescimento, então temos que usar uma curva de segmento para monitorar esse crescimento desse bebê agora fora do útero, né? A curva de crescimento tem uma forma sigmoide dentro do útero e a velocidade de crescimento diminui próximo ao termo. A velocidade de crescimento entre 24 e 37 semanas de idade gestacional é cerca de 15 gramas por quilo dia e próximo ao termo ela cai por volta de 6 gramas por quilo por dia. As curvas, em geral, são mistas, ela é um mix entre curvas transversais e longitudinais. E, inicialmente, o crescimento é determinado por influências genéticas e, posteriormente, pelo ambiente. Então, é esse o modelo de crescimento que vamos tentar fazer com que o recém-nascido tenha após o nascimento, o modelo fetal. Essa é a curva ainda foi construída por Batalha e Lubchenco na década de 60, mas vocês vejam que a velocidade de crescimento entre 26 e 36 semanas ela é muito alta e depois ela plana, por isso que dá essa forma de S, a curva, de um S deitado. E o ideal é que a gente tente
copiar esse crescimento que o feto teria. Dentro da vida uterina, né, a placenta tem esse papel muito importante, né? E o tamanho dela, a morfologia, o fluxo sanguíneo, né, e o metabolismo de nutrientes vai ser muito importante para um crescimento fetal adequado, né? Para isso você precisa de uma quantidade adequada de nutrientes, né? E é claro que isso vai aumentando de acordo com a idade gestacional. Várias coisas podem, de alguma forma, influenciar aí no crescimento fetal, né? A desnutrição materna, níveis de estresse, pré-eclâmpsia, diabetes tipo 1, né? Diminuindo o crescimento fetal, e o outro, diabetes tipo 2, ou diabetes gestacional, aumentando o crescimento fetal por superexposição à glicose. E você pode também ter resistência à insulina, né? Desenvolver o feto para se acomodar, para continuar vivendo. Ele faz um pouco do que a gente chama da lei de Darwin, ele faz uma resistência à insulina para manter o crescimento, e isso pode ter consequências mais importantes depois, a longo prazo, porque essa resistência à insulina persiste durante a vida e você pode acabar levando para esses bebês as doenças crônicas não infecciosas na vida adulta, né? Então, esse bebê a longo prazo, lá na vida adulta, pode desenvolver doença cardiovascular, obesidade, síndrome metabólica, né, e diabetes. Então, quais são as consequências da nutrição inadequada, né? No desenvolvimento cerebral, a gente tem uma redução do número de células gliais, que é o tecido de sustentação do cérebro, uma redução da mielinização, uma redução do crescimento dos processos dendríticos e axonais e uma redução do número de sinapses. Isso pode levar a déficit permanente nas funções emocional, cognitiva e intelectual. Tem vários trabalhos que aconteceram durante o cerco à Holanda, na Segunda Guerra Mundial, que mostram muito bem quais são os problemas relacionados ao nascimento do recém-nascido, de mães que foram submetidas à restrição alimentar durante esse cerco à Holanda, durante o período de racionamento, mostrando déficits cognitivos, mentais, né, e vários outros, nessa corte seguida ao longo dos anos após a Segunda Guerra. A gente também tem, gente, essa questão do excesso, né, depois do nascimento, de oferecer ao excesso. Aí temos a teoria de Baker, né, que fala muito sobre a origem fetal das doenças do adulto, né? O feto tem que se adaptar ao ambiente para sobreviver e faz essa resistência periférica à insulina. E no futuro, vai desenvolver hipertensão, obesidade, diabetes, dislipidemia, como eu já disse. Isso foi demonstrado por estudos epidemiológicos iniciais e depois por estudos randomizados mais em animais, porque seria antiético a gente fazer um tipo de estudo desse com humanos. Então, não há estudos em humanos sem estudos observacionais, mas há vários estudos hoje em animais demonstrando essa questão da influência da nutrição fetal e da nutrição precoce na qualidade de vida do indivíduo adulto. Então, nós temos uma janela crítica, né, entre a vida fetal e os primeiros anos de vida, em que você vai determinar a saúde do adulto. Por isso que a nutrição é uma emergência. Então, a regulação do crescimento fetal, logo no início da gravidez, ela é feita através da IGF-2 e mais tarde, com o GH, o IGF-1, a insulina, né, que vai colocar para a gente aí as necessidades de glicose e aminoácidos, né, quanto que eles estão disponíveis. A IGF-1 também é influenciada para a IGF-BP3 e a IGF-BP1. Durante o crescimento fetal, se você tem a quantidade disponível adequada de glicose e de aminoácidos, e o IGF-BP3 e o IGF-BP1 fazendo a ação onde ela é necessária, você vai ter o IGF-1, o GH e a insulina determinando o crescimento. E o crescimento no prematuro após o nascimento, ele vai ficar dependente da quantidade e da velocidade com que nós conseguimos fornecer esses alimentos para esses bebês. De qualquer forma, a gente ainda vive uma balança
do tanto que muito é tão muito, ou de quanto pouco é tão pouco, né? Pouco para permitir o crescimento cerebral e o desenvolvimento adequado, e o muito para ocasionar doença metabólica no adulto a longo prazo. Então, nós, neonatologistas, vivemos nessa balança, mas lembrando de novo que é muito importante que a gente trate da nutrição de forma adequada precocemente. Diversas formas podem ser feitas para monitorar o crescimento adequado desses bebês, né? Então, a gente pode, isso aqui se dá mais em ambiente de pesquisa, né? Então, você pode monitorar as necessidades do bebê, principalmente quando você sabe que esses bebês podem estar precisando de uma quantidade maior para ter um crescimento adequado, então, através das calorimetrias indiretas. A gente pode também monitorar a qualidade do crescimento desses bebês através do estudo da composição corporal. Isso aqui é um equipamento de PIA-POD, que a gente chama, que vai através do infraer, ele é capaz de monitorar a quantidade de gordura e de massa livre de gordura que esse bebê está crescendo, e a bioimpedância, que é melhor para monitorar a água. Então, dá para a gente trabalhar em ambiente de pesquisa, examinando esses bebês, o crescimento desses bebês dessa forma. Mas no ambiente clínico, o que a gente tem que fazer é monitorar o crescimento do bebê e usar uma curva de crescimento. Em geral, a curva que a gente usa é a curva do Intergrowth 21. Então, é a curva hoje indicada pelo Ministério da Saúde do Brasil e está na caderneta das crianças. Então, no mundo ideal, era isso que devia se dar. Está cortando o cordão umbilical e o bebê já está no seio, né? Mas quando você tem outro tipo de bebê, aquele bebê muito pequeno que não é capaz de ir ao seio, é muito importante que você comece o fornecimento de proteína, gordura, lipídios, oligoelementos, vitaminas e tudo que for necessário para esse bebê através de uma nutrição parenteral. Mas, de qualquer forma, o que a gente sabe é que para todos os bebês, amamentar é o melhor. E aí nós temos hoje a iniciativa do Hospital Amigo da Criança, né, com os 10 passos que são indicados para que o bebê possa ter acesso ao leite materno, principalmente esse bebê que nasceu muito pequeno, né? Então, todos os esforços têm que ser feitos para fazer um suporte para essa família, para essa mãe, quando continuar a produzir leite, para fornecer ainda dentro do útero, mas ainda dentro das unidades neonatais, mas também depois da alta. Então, isso também trata-se de empoderar a mãe no cuidado com o recém-nascido, né? Dar um suporte para ela, para a família, para ela continuar produzindo leite e fornecer esse leite dela para o seu recém-nascido dentro da unidade neonatal é muito importante. Então, todos os esforços devem ser feitos para estimular a mãe a manter a produção de leite e, posteriormente, levar o bebê ao seio e, de preferência, dar alta para esse bebê exclusivamente ao seio. Então, de novo, eu espero ter passado a mensagem de por que a nutrição é uma emergência pediátrica, porque se você não fornecer os alimentos, né, a nutrição em quantidade e qualidade suficientes, além de estar perdendo proteína endógena, o recém-nascido vai deixar de estar fazendo o crescimento cerebral, o crescimento do pulmão, o crescimento de todos os tecidos de forma adequada, e isso vai limitar a sua capacidade de atingir o seu potencial genético e uma qualidade de vida na vida adulta de um indivíduo capaz de dar um retorno para a sociedade de uma forma geral. Então, gente, a mensagem final é que amamentar é o melhor, né? E esses esforços têm que ser feitos para chegarmos a isso. Muito obrigada.